Ok, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, dando as boas-vindas. Eu sou o professor José Victor. Quero agradecer por vocês estarem assistindo a este vídeo, onde nós estamos apresentando a parte final do nosso desfecho sobre o antigo Império da Macedônia, em especial, durante o período de expansão promovida por Alexandre o Grande, e com isso nós vamos estudar agora sobre o legado desta expansão que Alexandre e seu grupo promoveu, partindo da região da Península Balcânica, ali onde concentrava a Macedônia, as cidades-estados gregas, e foram em direção, em expansão, à região da Ásia e da África, em especial na África, no Egito, no Oriente Médio, já na Ásia, e também em outras regiões, adentrando e chegando até a Índia, ok? Então, no caso, lembrando das recapitulações, a origem do Império. No segundo momento nós vimos a expansão promovida por Alexandre o Grande, por que ele se intitulava o Grande, devido aos seus feitos militares e políticos na época, conseguindo conquistar o Império Persa, que era até então o maior império já visto na humanidade naquele período. E agora nós vamos estudar sobre as heranças e as consequências dessas expansões, em especial no que tange à cultura, ok? Então venha comigo. Havia uma cadeira aqui, só retirar. Ainda, mas eu já retirei. Ok. No caso, nós vamos apresentar agora sobre a difusão da cultura helênica. E se vocês perceberam, no início do vídeo, eu compartilhei com vocês a imagem de algumas bibliotecas, ok? Bibliotecas, museus, arquivos, certo? E o quanto que isso é importante para nós estudarmos história, matemática, física, português, inglês, mandarim, italiano e outros pontos importantes, astronomia, geografia, e nós podemos colocar aqui uma infinidade de opções, ok? Que nós podemos perceber justamente como uma forma de você preservar a cultura de um povo. Eu acabei de reparar aqui que eu não acionei um dispositivo do vídeo, então eu já volto rapidamente. Calma. Ok, vamos lá. No caso, eu parei aonde? A importância de nós entendermos a valorização da preservação de patrimônios, como, por exemplo, escritos, vídeos, áudios, imagens, para nós estudarmos a cultura de um povo. Então, por exemplo, por isso que eu coloquei aqui em destaque a importância da preservação dos estudos de um povo. Por quê? Quando você conhece um povo, você consegue ter facilidade para entender a facilidade para você adentrar naquele espaço, para você conhecer, para você morar. É claro que às vezes, muitas vezes inclusive, algumas pessoas utilizam isso como uma forma de você dominar um outro povo. E isso está presente na história, isso é fato, não podemos negar. No entanto, precisamos estar atentos às consequências que isso faz, mas também pensar no lado em que, como que isso também pode ser benéfico, certo? Então, o fato de nós estarmos estudando, por exemplo,
sobre Alexandre o Grande, sobre a Grécia Antiga, sobre Roma Antiga, que já é o pronto na próxima aula, no caso, é graças à preservação desses artefatos, destes livros, destes manuscritos, destas obras, seja ela de arte, seja ela qual for a área, ok? Beleza. Com isso, no caso, e uma das características de Alexandre o Grande foi justamente a expansão da chamada cultura helênica, ou o helenismo, que significa, basicamente, existem vários conceitos, que significa expressão, você se expressar, ok? Junto a isso, com essa expansão, veja bem, Alexandre o Grande estava em movimento, estava se deslocando da região ali onde hoje nós conhecemos por Europa, em direção ao continente que nós chamamos de Ásia e também a África, uma região, ok? Junto com isso você leva o quê? Hábitos e costumes. Por exemplo, quando você viaja do norte do Brasil, de Roraima para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso é muito comum, tá? Às vezes. Isso é muito comum às vezes. Olha a frase que o professor fala, perdão. É comum alguns familiares do Sul, por exemplo, pedirem para você levar a farinha daqui, ou levar o açaí, levar cupuaçu, levar alguns outros objetos, redes, por exemplo, dentre outros. Existem várias panelas de barro que são características aqui da região do estado de Roraima, por meio das culturas indígenas. Existem vários exemplos, ok? Assim como quando um familiar vem do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ou qualquer outra região do Brasil, ele traz encomendas que, às vezes, aqui na região onde nós moramos, nós não encontramos, ou encontramos de uma outra marca, etc. Como, por exemplo, chimarrão, ou uma bebida que você goste, mas que não venda aqui, ou, por exemplo, um produto. Às vezes você viaja para uma outra região e pede para que um parente, um amigo seu, compre um celular, um perfume, por aí vai, certo? Entre outras características, né? Por aí vai, perdão. Entre outros exemplos, ok? No caso aqui, quando Alexandre o Grande estava em expansão, ele levava aspectos culturais, artísticos e de estudos que os gregos realizavam. Vamos lembrar que nas aulas anteriores, entre os vários legados que os gregos deixaram para nós, por meio de estudos que eles faziam, de observação também de outros povos, e que eles também assimilavam, estava a matemática, a filosofia, a história, as artes, a arquitetura. E, com isso, Alexandre também permitiu que houvesse essa expansão da cultura grega. E, no caso, aqui nós vamos destacar um ponto, uma construção muito importante, histórica, que infelizmente não existe mais, que é justamente a chamada Biblioteca de Alexandria. Por que Alexandria? Alexandre o Grande ele tinha um hábito em algumas das regiões em que ele conquistava, ele fundava cidades. E algumas dessas cidades ele batizava ou colocava o nome de Alexandria em homenagem a ele mesmo. Ele era muito vaidoso, vamos dizer assim. É uma forma de valorizar o seu nome, os seus feitos. E com isso, ele, em Alexandria, localizada no Egito, ele fundou uma biblioteca muito famosa, que obviamente levou o seu nome, Biblioteca de Alexandria. E por que ela foi importante? Ela foi fundamental para a tradução de muitos textos inclusive que outros povos escreviam. Vamos lembrar que, por exemplo, e como é que eles tinham acesso a estes livros, a estes estudos? Alexandria ficava na região próxima ao chamado Mar Mediterrâneo, que vocês podem observar com atenção no mapa. No Mar Mediterrâneo você tem relações comerciais. Os gregos, fenícios, hebreus, egípcios, persas, cartagineses, romanos, vários povos em diferentes períodos da história, certo? Estes povos, cada um deles levavam livros, estudavam leituras, textos,
religiosos, culturais, por exemplo. E quando eles chegavam em Alexandria, havia o hábito deles pegarem estes livros e traduzirem ou copiarem e com isso deixar um acervo, um livro, uma cópia na biblioteca, ok? Então, isso era uma forma da biblioteca de Alexandria armazenar arquivos históricos de outros povos, certo? Por isso a importância de um arquivo público, por isso a importância de uma biblioteca, de um museu, a importância do seu HD externo, por exemplo, o que você guarda no computador, tudo isso são arquivos. O que nós estamos guardando, por exemplo, são fontes que poderão ser utilizadas para estudos da história. Este vídeo, por exemplo, com este professor horroroso que está falando com vocês, é um exemplo pequeno, ok? Então, com isso, nós temos outros grandes exemplos que a Biblioteca de Alexandria fez, foi justamente a tradução de textos antigos de um povo chamado Hebeu, ou seja, manuscritos escritos à mão, hebraicos, para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, que posteriormente permitiu que nós tivéssemos acesso, uma vez que foi traduzida do grego depois, à Bíblia, por exemplo. Então, o livro, possivelmente, se você tiver em casa, chamado Bíblia, por exemplo, a Bíblia, por exemplo, ela começou a partir da tradução de um manuscrito hebraico para o grego, e depois do grego ele foi traduzido para o latim, do latim para o português, do grego para o alemão, e se difundiu, e se espalhou, e se expandiu. E isso aqui vale para apenas um exemplo histórico de um livro que nós temos provavelmente em casa, nós conheçamos pessoas que têm acesso a este livro, que hoje está disponível na internet, por exemplo. E aqui no caso, quando nós falamos de tradução, de arquivos, de bibliotecas, nós podemos valorizar os livros que nós lemos, por exemplo. Acredito que alguns corajosos, e agradeço por vocês estarem assistindo a este vídeo até o final, gostam de ler, por exemplo, Harry Potter, gostam de ler Crônicas de Nárnia, gostam de ler O Pequeno Príncipe, gostam de ler outros livros referentes a mitologias, culturas, seja elas indígenas, africanas, japonesas, gostam de ler HQs, gostam de ler gibis, de autores que, por exemplo, não são brasileiros, que não falam português, mas nós lemos os livros em português. Tudo isso acontece graças a quem? Graças a estudos feitos por tradutores, por pessoas que copiam. Então veja, por exemplo, que para nós termos acesso a livros antigos, filmes, fotografias, áudios produzidos por outros povos, ou por povos, ou por pessoas que falam outros idiomas, nós temos a importância da tradução. E para que esses arquivos fiquem preservados, para que as pessoas possam ler Senhor dos Anéis, que mais? Estou pensando aqui em outros livros, pensem aí comigo. Existem vários, né? Uma infinidade aqui. Júlio Verne, quem mais? J.K. Rowling, ou os outros livros da J.K. Rowling, por exemplo. Dentre tantos outros, é importante que nós possamos preservá-los em arquivos, bibliotecas, na sua casa, certo? Os gibis que você lê, de Maurício de Souza, por exemplo, os HQs que você lê, os filmes, os quadrinhos, tudo isso nós temos acesso graças às traduções. Ok? Beleza? Abordamos bastante sobre a importância das bibliotecas, vou retornar a elas já, mas antes nós devemos ver sobre o fim do Império Macedônico. Vocês perceberam que eu me enrolei aqui, né? Sobre o fim do Império Macedônico, que começou a partir da morte de Alexandre o Grande. Ou seja, Alexandre o Grande morre. Alguns dizem que ele foi assassinado, outros dizem que ele foi envenenado, outros dizem que ele... Se bem que assassinado e envenenado é a mesma coisa, praticamente, né? Outros comentam que ele morreu por doenças, enfim, morreu. E
lembrar que Alexandre o Grande era filho de Filipe II, ele assumiu porque era filho de Filipe, né, no caso, também, e aí ele deu continuidade. Como ele não tinha filhos, ficou aquela dúvida, e agora? Quem assume o império? E a partir daí nós tivemos a divisão do Império Macedônico em algumas partes, o que de uma certa forma fez com que o império passasse a ser enfraquecido, ok? Beleza? E com o enfraquecimento ele passou a ser conquistado e ocupado por outros povos, por exemplo. E aí nós vamos finalizar a aula falando justamente de um outro povo que estava em ascensão, para que nós possamos adentrar na próxima aula. Ok? Então venha comigo. Alexandre o Grande faleceu, beleza, não deixou herdeiros, o império dividiu, houve novas divergências, lascou, em poucas palavras. E no caso, para finalizar, com chave de ouro, espero que vocês tenham gostado, nós não tivemos apenas a biblioteca de Alexandria naquela época. Aqui em outras histórias, eu vou compartilhar isso na descrição no YouTube, com outras referências, com outros vídeos, para que vocês possam assistir. Nós temos o exemplo da biblioteca de Nínive, ok? Que era localizada na região da antiga Mesopotâmia, certo? Próximo aí na região do Oriente Médio, certo? Mesopotâmia, que nós já estudamos, né? A região entre rios, o rio Tigre, o rio Eufrates. E a biblioteca de Nínive, por exemplo, ela foi responsável por armazenar também muitos escritos históricos. Inclusive, acredita-se, segundo novos estudos, fazendo uma ponte com alguns conteúdos anteriores, que os chamados jardins suspensos da Babilônia, em alusão à cidade de Babilônia, na verdade ficava na cidade de Nínive. Ou seja, então o correto seria dizer os jardins suspensos de Nínive, certo? É uma cidade histórica, é uma cidade que é mencionada, inclusive, no livro que você pode encontrar na Bíblia, né, o chamado livro de Jonas, em que ele vai a essa região e prega o Evangelho, ok? E lá a cidade se converte, mas no futuro a cidade também é destruída, como acontecia na antiguidade. Muitas cidades cresciam e depois de um tempo, por vários motivos, elas entravam em decadência até serem destruídas ou ocupadas por outros povos. Ok, pessoal? E aqui no caso, uma das importâncias da biblioteca de Nínive é que ela chegou a armazenar 25 mil placas de argila contendo estudos, por exemplo, ok? E aqui nós tínhamos o que? Vários pontos que apontam profecias, fórmulas de encantamento e hinos sagrados. Encomendou também o rei na época, o rei da cidade de Nínive, né? Capital do império. Minha voz, estou ficando sem voz, perdão. Chegou também, no caso, a solicitar peças literárias escritas nas diversas línguas da Mesopotâmia, como o assírio, o sumério, o acádio, o ugarítico e o aramaico, dentre outros. É como se, por exemplo, aqui fosse o português, o alemão, o espanhol, o crioulo, o mandarim, o japonês, o makushi, o apixana, dentre outros, por exemplo. Outras línguas, outros idiomas falados na região. Ok? Beleza, pessoal? E, no caso, eu gostaria de finalizar a aula de hoje dando esses exemplos de valorização de acervos, de culturas, de livros, entre outros, dos quais vocês fazem parte, vocês estão envolvidos. Lembre-se que vocês são agentes da história e quero agradecer pela aula de hoje. Lembrando que a ideia de tempo e espaço, enquanto nós estávamos estudando o Império Macedônico de Alexandre o Grande, outro povo já estava em expansão, em crescimento, que é justamente o povo, no caso, localizado na região que nós vamos estudar futuramente, chamada Península Itálica, que são os romanos, certo? Mas isso é uma outra história para um outro momento.
Quero agradecer por vocês terem assistido ao vídeo. Caso vocês não tenham gostado, caso vocês tenham gostado, entrem em contato, coloquem a sua opinião, apresentem sugestões. Eu estou aqui para ajudá-los, certo? E que nós possamos nos encontrar o mais breve possível, seja à distância, seja pessoalmente. Mas quero desejar a todos muita fé, esperança, paciência, amor, obediência aos pais, tá? E até a próxima. Um abraço e um beijo, querido. Deus os abençoe e tudo de bom.